Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rede Previdência. Eu me chamo Cirlei Rechetelo e estou aqui com vocês todas as terças-feiras às 8 horas da manhã no programa RPPS de A a Z. Lembre de se inscrever aqui neste canal. Ative o sininho para receber vídeos novos e curta este vídeo. É um simples procedimento para você e muito importante para nós, para que continuemos aqui semanalmente trazendo notícias e trazendo novidades do mundo do RPPS. Hoje continuo respondendo a questionamento de telespectador e é um prazer esclarecer as dúvidas aqui neste programa. Vou falar a respeito da aposentadoria por invalidez. Como ficou essa aposentadoria com a publicação da Emenda Constitucional 103 de 2019 para os servidores públicos? Muito bem, nós temos então hoje dois painéis. O painel daquele município que não realizou a reforma da Previdência e o painel daquele que já realizou. E daquele que realizou e recepcionou as regras da aposentadoria dos servidores públicos federais. No primeiro painel, para aqueles que não fizeram reforma previdenciária, continuamos com a aposentadoria por invalidez, continuamos com a mesma denominação. E o cálculo continua sendo o mesmo. Aqui é muito importante que você preste atenção numa linha divisória. Imagine que nós temos aí uma linha divisória com data de 31 de dezembro de 2003. Visualize esta data e coloque aqueles servidores que ingressaram antes de 31 de dezembro de 2003 num time e coloque os outros que ingressaram depois de 31 de dezembro de 2003 num outro time. O primeiro time, se houver a aposentadoria por invalidez, o cálculo do provento será a última remuneração. Para o segundo time, em havendo uma aposentadoria por invalidez, o cálculo do provento será feito pela média, aquela média lá da lei que calcula a média nas outras regras, da 10.887, que apura 80% das maiores contribuições desde julho de 94. Só isso? Não, não é só isso. Nós vamos então observar agora, depois que separamos esses em dois times, nós vamos observar o laudo pericial. Qual é a doença apontada pelo médico perito que gerou essa incapacidade para o exercício do serviço público? Se é uma doença considerada doença grave, um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, esse time cujo provento será a última remuneração, receberá a integralidade da última remuneração. Já se a doença é uma doença comum, uma doença que não está elencada no rol das doenças graves, ou então um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, o cálculo do provento será a última remuneração proporcionalizada ao tempo de contribuição que esse servidor possui. Agora vamos para o segundo time, aqueles que ingressaram no serviço público após 31 de dezembro de 2003. Para estes, o cálculo será a média das contribuições. Se a doença é uma doença grave, uma doença elencada lá no rol das doenças graves, um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, este servidor receberá a integralidade da média apurada. Já se não é uma doença que o levou à incapacidade, uma doença dessas elencadas no rol das doenças graves, uma doença mais comum, qual vai ser o valor do provento? Ele vai receber a proporcionalidade da média apurada, proporcional ao tempo de contribuição que esse servidor tem. Então, é muito importante saber essa distinção. Gosto bastante de usar esse exemplo, colocando essa linha divisória que é 31 de dezembro de 2003. Antes, vão receber a integralidade.
se for doença grave calculada pela última remuneração, e vão receber proporcional à última remuneração, se não for essas doenças que eu citei. Já aquele time que entrou depois de 31 de dezembro de 2003 receberá, em sendo doença ocupacional, doença grave ou um acidente de trabalho, receberá a integralidade, sim, só que da média apurada. E se não é uma dessas doenças, receberá a proporcionalidade da média apurada. Agora vamos falar daqueles municípios que já fizeram a reforma da Previdência. Para esses, o nome mudou. Agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente. E coloco aqui um parênteses que a emenda 103 reforça a questão da readaptação. É necessário que o município utilize todas as possibilidades de readaptar esse servidor para que ele possa desenvolver as funções que sejam condizentes com a doença que ele possui. Quando exaurida toda a possibilidade de readaptação, é sim encaminhado para a aposentadoria por incapacidade permanente. Também a emenda 103 reforça a questão da reavaliação periódica. É importante que o servidor que está aposentado nesta categoria, ele passe por reavaliações periódicas. Já existia isso antes da emenda 103 e agora ela reforça para que sim o RPPS realize essas reavaliações periódicas a fim de manter um servidor que já readquiriu a capacidade para o trabalho e que continue aposentado nesta categoria da invalidez ou agora com a emenda 103 para quem fez a reforma, incapacidade permanente. Muda aqui também a forma de cálculo. Aqui nós esquecemos linha divisória. Para quem fez a reforma, não há essa linha temporal aí. Há sim a forma de cálculo para, em sendo doença ocupacional, em sendo acidente de trabalho, em sendo as doenças nesse sentido, esquecendo as demais, o cálculo será 100% da média aritmética simples. E para aqueles servidores que estão incapazes permanentemente para o exercício do cargo efetivo ao qual ele foi nomeado, já exaurida a possibilidade de readaptação em outra função distinta daquelas do cargo ao qual ele ocupa, em havendo então uma outra causa, o cálculo será feito igual às demais aposentadorias, 60% da média aritmética simples, acrescida de 2 pontos percentuais a cada ano que ultrapasse 20 anos de contribuição. Então, mudou sim a forma de cálculo para essas aposentadorias, para aqueles municípios que já fizeram a reforma previdenciária. Espero aqui ter esclarecido a dúvida do telespectador que fez essa pergunta e com isso esclarecido a dúvida de muitos de vocês. Espero vocês na próxima terça-feira. Tenham uma excelente semana.